Olá, amigos, tudo bem? Aqui é o professor Ronaldo Shibuya. No Você Sabia de hoje, nós vamos comentar a retração anterior eficiente na mecânica de deslize, naqueles casos de extração de premolares. Este vídeo é a primeira parte, onde nós vamos comentar sobre a retração básica. Veja bem, independente do tipo de ancoragem, ser tipo A, tipo B, onde nós temos retração anterior, ou tipo C, o normal, onde a maioria dos alunos aprendem nos cursos de especialização, é uma retração anterior desta forma, com elástico ou mola de nitinol presa aqui num gancho anterior, ou num gurim, ou num gancho ponta-bola, e aqui no tubo do molar, ok? Isso é o normal da mecânica de deslize que todas as pessoas aprendem, né? Então, independente do arco ter um ômega aqui, ou um tipo desses ganchos, ou gurim, ou gancho soldado, como mostro aqui em cima, você normalmente terá lingualização excessiva dos dentes anteriores e aprofundamento dessa mordida, não é verdade? Então, o que nós temos que fazer para evitar isto? Aquilo que todos vocês já aprenderam no curso de especialização. Um pouco de curva reversa, ou, se necessário, torque na região anterior, não é isso? Pois é, vejam bem. Vocês devem tomar cuidados também com o giro do molar e do canino. Afinal de contas, o tubo do molar, ele está preso, colado por vestibular, ou colado ou bandado, né? Por vestibular, gerando assim uma força de rotação aqui, né? Para a lingual da face mesial. E na retração, você tende a ter também um giro do canino, né? Veja bem aqui, ó. Na retração causada por um elástico ou uma mola, você tem uma força azul por vestibular no molar e uma força verde por vestibular aqui na região de incisivo lateral e canino. Nessa região dos espaços, o canino tende a rodar para a lingual, de acordo com essa seta verde aqui, ó. Do outro lado, a mesma coisa, o canino tende a rodar para a lingual. O que nós temos que fazer para evitar isto? Lembrarmos de amarrilhar as 4 aletas desses dentes. Então, passe lá um amarrilho, faça um amarrilho, e aí isso vai evitar o giro dos caninos. E aqui nos molares, a força aplicada no tubo vestibular dos molares fará com que os mesmos girem para dentro também, de acordo com essas duas setas azuis, ok? Como você pode evitar isso? Colocando uma barra transpalatina encaixada nos tubos linguais. Uma barra transpalatina, se você quiser perder mais ancoragem, faça uma barra palatina de encaixe. Nós sabemos que a barra palatina de encaixe ela tem um poder de ancoragem um pouquinho menor do que a barra palatina soldada na banda do molar, né? Então, a barra palatina ela é importante para evitar esse giro excessivo. E você deve sempre lembrar de amarrilhar as 4 aletas dos caninos. São detalhezinhos que parecem bobos, mas importantes. Então, vejam esse caso onde nós temos uma excessiva vestibularização dos incisivos superiores e também um ímpar aumentado inferior. Foi colocado um mini implante e uma retração anterior. Olha que interessante. Quando você coloca um mini implante, você já não tem aquele efeito rotacional nos molares mais, nem do lado direito, nem aqui do outro lado esquerdo. Aquela tendência do molar mesializar e aquela tendência do molar girar para a palatina, ela já não vai ter, porque você não está prendendo essa força aqui no tubo do molar, né? Então, o mini implante ele vai ser mais útil naqueles casos de ancoragem tipo A. Ah, não, mas eu quero um caso, eu tenho um caso no consultório que é ancoragem tipo B. O que eu faço? Ah, ancoragem tipo B, você prenda a sua mola então no gancho do molar. Ah, mas o molar não vai girar para dentro? A tendência é que sim. Então, o que você deve fazer?
você deve colocar uma barra transpalatina, uma BTP, controlando esse giro do molar, ok? De preferência, uma barra de encaixe. Legal. E o toque aqui? Tome muito cuidado, né? Vocês todos já aprenderam a trabalhar com um pouquinho de curva reversa, né? Se o caso é muito vestibularizado, você vai evitar de dar torque no arco, torque na região anterior. Evite o torque anterior, afinal de contas, você já tem um caso muito vestibularizado, né? Você quer diminuir essa vestibularização. Vejam aqui no final do tratamento que eu consegui diminuir essa vestibularização. Então, eu não vou trabalhar com torque nesse caso. Eu só vou controlar o vertical através de curva reversa, ok? Faça um pouquinho de curva reversa inferior e curva acentuada superior, né? Deixa eu até fazer essa observação. Inferior nós chamamos de curva reversa e no superior nós chamamos de curva acentuada, ok? São pequenos detalhes apenas, mas controle o vertical através da curva reversa inferior e acentuada superior, faça a retração e obtenha a retração correta. Um cuidado que você deve ter é para que não fique um trauma excessivo aqui na região anterior. Então, qual é o cuidado que você deve ter? Está fazendo a retração, teve contato, você acha que aquilo está gerando um trauma grande? Pare a sua retração por um mês, trabalhe um pouco da curva reversa inferior, trabalhe um pouco da curva acentuada superior por 1 ou 2 meses, tire esses dentes de trauma e depois volte a fazer a retração. Essa é uma dica muito importante para evitar reabsorção radicular e perda óssea anterior por causa de trauma oclusal. Ah, mas de repente eu fiz isso, voltei a colocar a força aqui, daqui a pouco tocou de novo. Ok, qual foi o problema? Ou faltou um pouco de curva mais acentuada superior e reversa inferior, ou então você exagerou nesta força aqui, ó. Então tem que dosar esta força. Poxa, quanto deve ser essa força, né? Entre 200 e 300 gramas bilateral, para retração anterior total, né? Então, você tem que dosar a sua mola, o seu elástico, algo em torno de 100 a 150 gramas por lado, de cada lado, né? Muita gente vai lá e estica um elástico corrente aqui no máximo. Se você medir isso, você está colocando às vezes 400 gramas, 500 gramas por lado. Isso faz um aprofundamento muito grande, além do fato de ser uma força muito intensa, né? Então, 150 gramas é uma força considerada satisfatória para você fazer a retração anterior. Lógico que isso também tem uma variação dependendo do tamanho dos dentes, do tamanho do seu paciente. Tem pacientes que têm dentes pequenos com raízes pequenas. Tem pacientes que têm dentes enormes com raízes enormes. Claro que você tem que ter uma variabilidade de força nesses casos. Então, utilize aí, para aqueles dentes pequenos, 100 gramas de cada lado, é suficiente. Ah, não, o paciente é muito grande, os dentes são gigantes, coloque ali algo em torno de 140, 150 gramas de cada lado. Não mais do que isso. A retração, ela tem que ser feita lentamente. Tem que ter paciência e deixar o sistema funcionar. Não queira carregar muito na força. Esse talvez seja um dos maiores erros que as pessoas cometem, carregar muito na força ou então não trabalhar a curva acentuada e a curva reversa o suficiente. E lembre da dica, a retração ela não precisa ser toda de uma vez. Se você tocou aqui, teve trauma oclusal, em qualquer fase da retração, pare a retração, deixe a curva reversa trabalhar, deixe a curva acentuada trabalhar, tire aquele trauma, tire de contato e depois você retoma a retração e continua a retração. A ausência de trauma oclusal vai ser uma das principais ferramentas que você deve ter para evitar os problemas aí de reabsorção radicular e perda óssea anterior. Fique ligado nisto. Siga-nos aí no Facebook, no Instagram, no YouTube. Esta primeira parte foi uma parte mais básica, e aí assista a segunda parte, onde a gente vai falar de algumas mecânicas mais avançadas. Um grande abraço.